trecho do trabalho que eu escrevi há alguns tempos atrás. Tô zoando. Então, agora é falando pra câmera, né? Não, tô zoando, não vou lembrar. Você não quer saber sobre a história das revoluções burguesas de 1848? Até quero. Olha esse. Tem uma compreensão. Olha esse trecho. Não, esse aí eu vou ler pra você. Tá. Não é meu. É do Marx. A fraternidade das classes opostas, do qual uma explora a outra, essa fraternité proclamada em fevereiro, escrito com grandes letras maiúsculas na testa de Paris, em todas as prisões, em todas as casernas. Sua expressão verdadeira, não falsificada, sua expressão prosaica é a guerra civil. A guerra civil em sua figura mais terrível, a guerra do trabalho contra o capital. Essa fraternidade chamejava diante de todas as janelas de Paris na noite de 25 de junho, com a Paris da burguesia iluminada, enquanto a Paris do proletariado queimava e sangrava, desprezada. Esse trecho, não, só contextualizar porque ele é muito foda. Esse trecho é de um artigo que o Marx escreve sobre a Revolução, né, de 1848, mais especificamente sobre junho de 1848, onde o proletariado francês, pela primeira vez em sua história, de forma consciente, se levanta contra a burguesia, entendendo que a burguesia é sua grande exploradora. Então é a primeira vez que há um levante e um confronto com barricadas numa disputa entre trabalho e capital. Qual o nome desse texto? Chama A Derrota de Junho, escrito em 29 de junho de 1848, se não me engano a data. É fácil de achar? Tem impresso no Brasil? A gente acha... Tem. Esse artigo ele faz parte de um jornal que Marx escrevia durante o período das Revoluções de 1848, chamado A Nova Gazeta Renana. Ele foi publicado no Brasil pela editora da PUC de São Paulo, com a tradução da Lívia Coutinho. Por que tu não para de ir? Não, tô de boa, não tô rindo não, só tô olhando pra você. Eu adoro isso. E esse jornal é muito importante, diga-se de passagem. Porque é onde o Marx começa a escrever e tem espaço para elaborar as coisas. Não, na verdade não é por causa disso. É porque, como o Marx ele acompanha todo o processo revolucionário naquele ano, a Nova Gazeta Renana ela começa a ser publicada em junho de 1848 e a Revolução ela começa em janeiro daquele ano, os processos revolucionários. Começa na Itália, depois ela se dissemina por toda a Europa. É a primeira grande revolução e talvez a única revolução que o Marx acompanha e vivencia concretamente, cotidianamente além disso, porque ele mora na Alemanha, em Colônia, e ao observar cotidianamente toda a movimentação e ao acompanhar os debates, não só na própria Alemanha como na França, nos demais lugares, ele começa a entender como se dá o processo revolucionário, ele começa a entender como se dá essas convulsões, qual que é o papel do proletariado. Ele começa, inclusive, acreditando que a pequena burguesia ela pode ser, em determinado momento, aliada do proletariado. Ele termina o jornal acreditando que isso não é possível. Então ele tem uma mudança de posicionamento nessa época. E de fato começa a aprofundar os elementos que ele tinha colocado no Manifesto Comunista, mas de forma concreta, porque ele está vivendo uma revolução. E além disso, a ideia da revolução permanente, ela se desenvolve de forma muito mais profunda. Tem algum momento aí? Em que ele vai falar da revolução permanente? Tem, eu já li esse texto, então, não consigo lembrar. Não, o texto que você já leu, então, o texto que você já leu é o texto de 1850, onde Marx ele vai fazer um balanço de todo esse processo. E que ele termina, de fato, que é o texto da mensagem do Comitê Central à Liga dos Comunistas, que ele termina falando da Revolução Permanente. Só que todo esse ganho teórico que está presente na mensagem foi adquirido durante esse processo real, concreto dele, acompanhando a Revolução. Então é muito rico você acompanhar o jornal cotidianamente, as minúcias, os detalhes jurídicos, por exemplo. Marx ele vai acompanhando toda a discussão da Assembleia Constituinte, que se estabeleceu na Prússia, logo depois de fevereiro, na França, em março. Em março a Revolução chega na Alemanha, estoura o processo convulsionais, e são questionamentos à nobreza feudal.
Só que a burguesia, ela assume um papel contra-revolucionário porque ela se alia à nobreza feudal e não cumpre o papel que ela, teoricamente, deveria desenvolver. Porque a França já tinha passado por uma revolução burguesa, né? Os países do norte, né, da Europa já tinham passado por revoluções, como a Holanda, revoluções burguesas, e a Alemanha não tinha feito isso, a burguesia alemã ainda não tinha feito a sua revolução. Então aquele era o momento histórico colocado em que os burgueses alemães poderiam, de fato, levar a cabo suas tarefas democráticas e assumir, de fato, o poder. Só que a burguesia alemã faz? Recua, se alia à nobreza e assume um papel contra-revolucionário no processo. Então Marx vai falar que os trabalhadores na Alemanha precisavam assumir o papel que a burguesia não cumpriu, de levar a cabo as tarefas democráticas. Só que ao assumir para si as tarefas democráticas que cabiam à burguesia, eles, consequentemente, poderiam levar a cabo uma revolução socialista. Então esses elementos ajudam Marx a desenvolver toda a compreensão dele de revolução permanente, que não é só o papel do proletariado naquele momento enquanto classe revolucionária, que naquele momento está posto, ou seja, a burguesia não pode mais ser uma classe revolucionária, ela não cumpre mais esse papel histórico, mas para além disso, uma revolução não pode acontecer num determinado local específico e ficar nele, né? Ela precisa se expandir, uma vez que o mercado é internacional. E tem uma frase que ele fala num determinado artigo ao longo do jornal, que uma revolução que não atinge a Inglaterra seria uma tempestade no copo d'água. Mas, ao mesmo tempo, quem daria o passo para que a revolução chegasse na Inglaterra? A França. Então, são os trabalhadores franceses que deveriam impulsionar o processo revolucionário para que ele chegasse até a Inglaterra. Então, assim, todo o entremeio, né, de relações postas pelo próprio capitalismo e o desenvolvimento do mercado, o Marx acompanha ali cotidianamente e pode enxergar isso muito claramente. Pessoal, se gostou dos vídeos, compartilha, divulgue, curte aí o nosso canal. Se ficou com dúvidas, posta alguma coisa aí que a gente pode responder as suas dúvidas nos próximos vídeos ou na nossa página no Facebook. Valeu!